Olá, eu sou Vitor Moura, professor do Carreira Chatbot e na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para sair do zero e criar um chatbot usando o Watson Assistant, tá bom? Independente do que você já conheça sobre chatbot ou sobre qualquer serviço de criação de chatbot. Bom, para começar essa aula eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse serviço, né? Esse serviço é basicamente o serviço que a gente usa para construir um chatbot. É o serviço que dá inteligência, é o serviço que você constrói a inteligência, você constrói as respostas, você determina quais respostas o chatbot deve dar para quais perguntas. Isso tudo está armazenado em um serviço como esse. Esse serviço aqui, no caso, existem seus concorrentes. Por exemplo, Microsoft Luz, Dialogflow, todos esses são concorrentes. No caso aqui desse serviço, é um serviço da IBM que está disponibilizado dentro do IBM Cloud. Para você estar criando o seu, você consegue fazer isso gratuitamente. A única coisa que você precisa fazer é criar uma conta dentro do IBM Cloud, ir dentro do catálogo, depois que você tiver criado sua conta, e instanciar um serviço, que você também consegue instanciar com um plano gratuito, que é o plano que eu estou usando para fazer essa aula aqui. Ok? Tendo instanciado o serviço com sua conta dentro do IBM Cloud, você consegue ter acesso a essa interface aqui, que é a interface do serviço Watson Assistant. Beleza, vamos entrar um pouquinho no serviço agora então. Bom, para a gente focar no que é importante para que você saia do zero e comece a criar o seu chatbot, eu vou selecionar algumas das características mais importantes dessa criação de chatbot usando esse serviço, para que essa aula seja proveitosa para você, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer ao criar um chatbot usando esse serviço, criar uma skill. Como que você vai criar uma skill? Você vai vir dentro desse botãozinho azul, você vai selecionar a segunda opção, Dialog Skill, vai clicar no Next e vai determinar um nome para sua skill. Como essa aqui é a nossa aula 16, eu vou dar esse nome para essa skill. Beleza, você pode também, não é necessário, mas você pode também determinar qual seria a descrição para essa skill. No caso onde você tem vários chatbots ou tem várias skills, você tem skills para tratar de assuntos diferentes, você poderia descrever para deixar mais claro, para quem está olhando o seu serviço consiga entender sobre o que está se tratando da skill. Uma coisa que é muito importante na criação de uma skill é a linguagem dela. Isso é a principal questão que você tem que tomar cuidado na hora de você criar uma skill aqui dentro do Watson Assistant. Você precisa determinar a língua correta que o motor de reconhecimento de linguagem natural vai tentar reconhecer. No nosso caso aqui, eu vou criar um chatbot em português, então eu vou usar essa opção aqui. Se você for criar, por exemplo, um chatbot em inglês, você vai selecionar a opção em inglês. Isso vai fazer total diferença no resultado que o chatbot vai ter. Clicado em criar o seu Dialog Skill, o que vai acontecer? Você vai se deparar com essa interface. Uma interface completamente limpa, sem nenhum treinamento. A única coisa que vai dar para você entender e identificar sobre a criação que você acabou de fazer é o nomezinho da skill que você determinou na criação da skill. Como aqui no nosso caso, a gente determinou como nome da aula, número da aula, a gente pode ver aqui nesse canto esquerdo superior. Outra coisa que você pode ver também são essas abinhas aqui, que são basicamente as abinhas que você vai usar durante o treinamento. E você vai ver que dentro da aba diálogo, você vai ter já 2 nós treinados. O que essa aba diálogo ela traz para você que está treinando seu chatbot? Dentro dessa aba, a gente tem acesso à árvore de diálogo, certo? O que é uma árvore de diálogo?
Lembra das aulas que a gente fala sobre fluxo de conversa, sobre diagrama de fluxo de conversa? A gente cria, dentro dessas etapas, né, de planejamento, a gente desenha como o usuário seria respondido caso ele fizesse uma pergunta específica. Um exemplo, se você não está se recordando dessa aula ou ainda não viu. Mas, claro, eu te recomendo que você vá e assista a aula de diagrama de fluxo de conversa. Tem uma aula que ela é excelente, que é 11 fundamentos que todo chatbot sucesso deve ter, que eu te recomendo muito que assista, que dá um overview geral sobre chatbot. Mas, basicamente, o diagrama de um fluxo de conversa, ele permite a documentação de como que um usuário que pergunte uma pergunta X seja respondido. E nesse processo, quais perguntas que seriam feitas e quais etapas o usuário passaria dentro do chatbot e assim vai. Esse diagrama, esse fluxo, ele é transposto dentro dessa interface aqui. Aqui você consegue colocar, por exemplo, criar a resposta que você deveria dar para uma pergunta de um usuário. Você consegue criar cada etapazinha de pergunta e resposta que deve ser feita para o usuário. Entende? Então é aqui que você cria toda a estrutura de pergunta e resposta do usuário. Isso é a árvore de diálogo do Watson Assistant. O que a gente tem de interessante aqui? Acho que é importante a gente deixar bem claro algumas nomenclaturas para a gente facilitar o entendimento da forma que eu vou falar sobre os itens dessa interface. Por exemplo, cada caixinha dessa aqui, esses retângulos, são chamados de nodes, ou nós, em português. Então, toda vez que eu falar sobre um nó, eu estou falando sobre essas caixinhas aqui. Esses escritozinhos aqui embaixo, menorzinhos aqui, são condicionais. E esses escritos maiores, em ênfase aqui, são os nomes dos nós. E aqui a gente tem algumas outras características. Mas calma, não precisa se preocupar, a gente vai entrar dentro do nó para deixar mais claro como que eles funcionam. Vamos só dar uma passeada na interface melhor para a gente entender mais sobre ela. O que mais que a gente tem aqui? A gente pode buscar dentro da árvore, a gente pode fazer isso também com intenções e entidades, que a gente vai conhecer mais no futuro, dentro dessa aula mesmo. A gente pode buscar dentro da árvore e a gente pode testar o nosso treinamento, testar a nossa árvore. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui nesse botão Try It, clicar e a gente já vê que a gente já está recebendo uma resposta. Olá, como eu posso te ajudar? Se eu enviar qualquer coisa aqui, a gente também é respondido. Ou seja, o chatbot já está, ele não está zerado, ele tem um treinamento. Como que funciona esse treinamento que existe aqui agora? O responsável por essas duas respostas que o bot deu, essas duas falas que o bot teve comigo, foram esses dois nozinhos aqui. Você pode ver que o bem-vindo condicional welcome, ele possui a resposta olá, como eu posso te ajudar, que foi me dado quando eu acabei de clicar no Try It, certo? E como também o eu não entendi, você pode tentar reformular a frase, foi me dado quando eu interagir de qualquer forma. Qualquer coisa que eu falar vai gerar uma interação que está presente dentro desse nó aqui. Por que isso acontece? Esse aqui é o treinamento padrão de toda skill que você criar do tipo Dialog. É um treinamento que, a partir desses dois condicionais que são reservados, o condicional welcome identifica quando um usuário inicia uma conversa e o condicional anything else identifica quando não entra em nenhum outro nó,
são 2 treinamentos padrões do Watson Assistant, beleza? Vamos entender um pouco mais sobre os nós, tá? O nó aqui, dentro desse nó, a gente pode ver o nome. Esse espaço aqui é reservado para o nome. Aqui esse espaço é reservado para o condicional que é usado. Condicionais são usados para permitir que uma resposta que esteja aqui, nesse espaço aqui, seja dada para o usuário. Ou seja, se eu fizer um treinamento e o meu condicional estiver inválido, nunca vai ser dada a resposta que eu treinar dentro do nó. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Eu vou criar uma intenção para a gente poder estar exemplificando o que eu estou falando. Quero visitar. Eu vou criar a intenção quero visitar. Mais tarde a gente explica o que é uma intenção e uma entidade. Vamos lá. Vou colocar como exemplo somente quero visitar. Vou ir aqui em diálogo. Na verdade, vou em entidade e vou criar o que eu quero visitar, que é uma casa. Opa! Vou colocar aqui na verdade o que quero visitar. Vou colocar aqui casa, apartamento. Dessa forma, eu criei uma entidade que é representado pelo nome o que quero visitar com 2 valores, apartamento e casa. Posso vir aqui dentro dessa estrutura e agora eu vou criar uma nova resposta. Uma nova resposta para o treinamento que eu acabei de fazer nas intenções e entidades. Como que eu faço para dar uma resposta para um usuário que quer visitar uma casa, por exemplo? Eu poderia vir aqui, criar esse nó. Como que eu crio esse nó? Eu venho aqui, deixa eu deletar isso aqui para fazer mais com calma. Eu posso vir aqui e clicar em Add Node antes ou depois. No caso aqui eu vou criar um nó depois. E aí eu venho aqui, determino o nome. É opcional, mas é muito interessante que você coloque, por exemplo, no caso eu coloquei visitar, né? Visita a. E aí eu vou colocar aqui, dentro do condicional, a intenção que eu criei. Eu não vou colocar nenhuma resposta, porque minha resposta vai estar aqui dentro. Vou colocar que vou melhorar o nome. Visita a casas e apartamentos. Aqui dentro eu vou criar um shield node, que é um nó filho. Esse filho vai ser para dar a resposta. Por exemplo, visita a casa. Esse nó de visita a casa, que vai ter essa resposta, quando a pessoa quiser fazer uma visita para casa, eu vou colocar o condicional o que quero visitar com o valor casa. E aí eu vou dar uma resposta. Você quer visitar uma casa. Como também, para a gente ser bem didático, eu vou criar o nó visita ao apartamento. Nesse nó eu vou colocar a entidade o que quero visitar, só que o valor apartamento. Valores que a gente treinou há um tempinho atrás, hein? E aí você vem aqui na resposta, você pode colocar você quer visitar um apartamento. Nesse processo a gente criou então 3 nós. Deixa eu deletar esse aqui que estava aleatório. A gente criou 3 nós a mais do que a estrutura inicial.
E a partir disso, a gente só vai precisar colocar um jumpzinho aqui. Mais tarde eu explico o que é um jump. E aí a gente vai conseguir já usar esse treinamento. Vamos dar uma olhadinha só? Se eu chegar aqui e interagir com o chatbot falando que quero visitar uma casa, vamos ver o que ele vai me falar. Ele identificou a intenção quero visitar e identificou a entidade que eu disse casa, certo? Se eu chegar e falar quero visitar um apartamento, ele também identifica que eu quero visitar e identifica que eu quero visitar um apartamento. Dessa forma, ele está me dando, então, duas respostas para esses dois tipos de perguntas que são diferentes, certo? Através deste treinamento que eu fiz aqui. O que eu fiz nesse treinamento? Eu criei um nó que é usado para ser o nó pai, que armazena, né, todo o treinamento de quero visitar. E eu criei dois nós filhos que armazena as respostas quando o usuário quer visitar uma casa e quando o usuário quer visitar um apartamento. Certo? Bem simples. O que eu precisei foi, então, criar a intenção, entidade, criar os nossos filhos, criar o nó pai, colocar no condicional do nó pai a intenção, colocar no condicional dos nossos filhos as entidades, as respostas dentro dos nossos filhos e, por último, colocar o jump. Lembrando que o jump, o tipo do jump que eu usei foi o jump, a segunda opção de jump, que é essa aqui, porque eu quero que o Watson valide o condicional de cada nozinho desse. Eu quero que, por exemplo, se eu tivesse colocado a terceira opção dentro desse, apontando para esse nó aqui, independente do que o usuário dissesse, entraria sempre na primeira opção. Independente se ele estivesse dizendo, né, que ele quer visitar um apartamento, por exemplo, ou uma casa, sempre entraria na primeira opção. Eu quero que ele valide, então nesse caso eu vou usar o segundo opção de jump. E assim, a gente pode ver um treinamento bem simples, mas que já poderia ser usado, por exemplo, para dar uma resposta automatizada a um usuário. O que mais que a gente pode saber mais sobre esses tipos de treinamentos aqui? Vamos aprofundar um pouquinho sobre a interface. Então, a gente falou sobre o nome, a gente falou sobre os condicionais, a gente falou sobre onde é armazenada a resposta. A gente pode ver aqui também como que essa resposta pode ser modificada. Você pode colocar a resposta por meio dessa interface, como também você pode vir e modificar a resposta através dessa interface aqui. Você pode vir aqui nos três pontinhos e alterar a forma de ver. Lembrando que se você altera aqui, se você vier aqui nessa interface e errar aqui, você pode gerar um erro de treinamento. Por exemplo, se deletar uma coisa errada aqui, você gera um erro, certo? Então não é recomendado. Se você não conhece do tipo de documento JSON, da estrutura de escrita JSON, não é recomendado que você modifique nessa interface. Essa interface ela é usada para que você faça coisas mais avançadas. Outra coisa que você também pode fazer é, por exemplo, alterar a forma de responder a um usuário. Por exemplo, você pode mandar um texto e uma imagem. Quer ver um exemplo? Você pode selecionar aqui, você pode vir no Google e falar chatbot. Opa, entrei no site. Opa, chatbot, Google. Você pode vir aqui. Você pode selecionar uma imagem, copiar o endereço. Você pode vir aqui, colocar, colar e pode vir aqui. Deixa eu ver onde eu pus, na casa, né? Você pode vir aqui, interagir com o seu chatbot e ele te dá, além de um texto, ele pode te dar uma imagem também.
Você também pode colocar aqui dentro do nó opcionais. Por exemplo, casa 1, casa amarela, legal, casa verde. Beleza. 2. Olha só. Você poderia, por exemplo, colocar um condicional, de forma que o usuário continuaria o processo, né, o fluxo de conversa, através das suas sugestões. Então, se eu chegar aqui, eu posso vir aqui, clicar em Casa Verde e vai continuar o meu fluxo de conversa. Poderia também vir aqui, clicar em Casa Amarela e continuar o fluxo de conversa também. Entende? Então, assim, a gente tem essas formas de atuar, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, se eu vier aqui e falar, quero visitar, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque ele não identificou a entidade, o que quero visitar, correto? Nesse processo, a gente pode colocar dentro desse nó aqui, por exemplo, um slot. Como que funciona o slot? A gente pode vir aqui dentro desse espaço novo que eu criei a partir da customização, vim aqui e colocar como on o slot. Posso vir aqui e colocar a entidade o que quero visitar. E eu posso colocar aqui o que você gostaria de visitar. Dessa forma, eu posso deixar como obrigatório que o usuário informe para mim o que ele quer visitar dentro desse fluxo. Eu não deixo que erros como esse aconteçam, beleza? Vamos entender como que ele funciona. Se eu chegar agora e falar quero visitar, o nó que eu coloquei o slot vai me perguntar o que você gostaria de visitar. E aí eu poderia informar, por exemplo, casa. E aí a gente poderia ver todas as respostas que a gente acabou de criar. Ou poderia também vir aqui e falar apartamento. E ele também me daria a resposta específica para visita apartamento ou visita para casa. Perfeito? Uma coisa muito legal do slot. O slot, ele é uma forma de registrar, de capturar e registrar um dado que o usuário colocou na frase que ele mandou para o chatbot, correto? Nesse processo, o que a gente pode fazer com esse dado que ele salvou? A gente pode, por exemplo, reutilizá-lo no futuro. Por exemplo, se eu vier aqui, deixa eu fechar a minha interface, vier aqui na intenção e criar uma nova, eu quero comprar. Fazer. Agora eu quero comprar. Se eu vier aqui e criar um nó que vai ser responsável por dar respostas quando o usuário quiser comprar casa ou apartamento. Colocar aqui no condicional, comprar. Posso vir aqui, fazer a mesma estrutura, vou colocar um filho. O que o usuário pode comprar? Ele pode comprar o que quero visitar. No caso aqui, o que quero aqui ficou ruim. Esse nome dessa entidade. Vamos melhorar esse nome dessa entidade. Vamos colocar tipo imóvel. Deixa mais claro, fica um treinamento melhor para ser usado dentro
dos nós aqui do Watson. Só que eu vou precisar o quê? Corrigi-lo nos nós que eu já tinha usado. Nesse aqui é casa e nesse aqui tipo de imóvel, apartamento. Quero comprar, vou criar o nó, tipo imóvel, aqui vai ser casa, opa, tipo imóvel casa, vou criar um nó, tipo imóvel, apartamento. Nesse processo, lembrem-se, tem que colocar o jumpzinho para cá. Segunda opção, vou colocar aqui os nomes, compra, casa, compra, apartamento. E aqui eu vou colocar a resposta. Você quer comprar uma casa. Casa. Apartamento. Se eu chegar aqui e falar agora para o chatbot, quero comprar um apartamento, ele vem e entra dentro desse nó aqui. Mas, olha só que legal. Deixa eu fazer o antes e depois eu vou mostrar como que pode ser usado o slot de uma forma bem eficiente, de uma forma que traz uma inteligência bem legal para o chatbot. Por exemplo, poderia vir aqui também e criar um chatbot. Ó, colocar aqui e falar, quero visitar um apartamento e falar que é apartamento. Ele não, por que ele não está entrando? Acho que talvez seja por causa do caixa alta. Quero visitar um apartamento. Não está entendendo. Ah, porque eu tirei aqui. Problema de você fazer alteração no nome das entidades e intenções. Você tem que vir e alterar um por um. Beleza. Quero visitar um apartamento e ele me deu essa resposta aqui. Você vai ver que dentro do contexto ele salvou o tipo de imóvel que o usuário falou através do slot. E aí, se eu vier aqui agora e falar assim, quero comprar um apartamento, ele vai me dar uma resposta. Eu poderia também chegar para o chatbot e falar, quero visitar um apartamento. E poderia chegar e falar assim, quero comprar. Agora, vamos supor que você pegou e falou, quero visitar um apartamento. Você foi lá, o chatbot te deu todas as orientações sobre a visita de um apartamento. Você foi, visitou e falou, quero comprar. E aí você, nesse processo, o chatbot poderia, nesse momento aqui, saber do que você está falando, certo? Nessa estrutura aqui, você não consegue. Mas se você vier aqui e falar assim, por exemplo, colocar aqui dentro desse condicional, que você quer validar não só a entidade, mas também quer validar o valor da variável de contexto,
olha só o que acontece com o seu chatbot. Quero visitar um apartamento. O chatbot foi, entendeu o que o cara está falando sobre apartamento e salvou por meio do slot. Aí eu pego e falo assim, quero comprar. Olha só, ele já sabe do que o usuário está falando. Lembra que antes deu erro? Não me deu uma resposta? Olha só, coisas que você consegue fazer e te dão dá para o usuário uma experiência de muito mais, vamos dizer assim, inteligência por parte do chatbot, certo? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso te mostrar, que eu acho que é muito importante. A questão dos jumps, eu vou frisar novamente, que eu acho que é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado com a forma que você usa o jump. Eu te recomendo, na maioria dos casos, usar sempre a segunda opção, que é a opção que valida o condicional. A terceira opção, ela obriga a entrar dentro do nó, independente do condicional. Então, na maioria das vezes, a gente acaba usando a segunda opção. Mas vai da sua... Na maior parte das vezes, vai do seu caso, né? Da sua regra que você está construindo dentro do Watson. O que mais que eu posso falar aqui? Se a gente vier no Customize, a gente consegue fazer modificações naquela interfacezinha. Como, por exemplo, adicionar o espaço que a gente pode usar para fazer o treinamento de slots. Como, por exemplo, a gente pode também, olha que legal, a gente pode adicionar as múltiplas respostas condicionadas, que é essa opção aqui, ó. Deixa eu te mostrar como que funciona. Tá vendo esse nó aqui? Esse nó aqui, ele foi treinado usando a intenção e 2 nós filhos. Esses 3 nós aqui poderiam ser simplesmente um. Como que a gente faria isso? Eu posso vir aqui, criar um nó. Vou criar um nó aqui em cima. Eu vou dar o nome de comprar casa ou apartamento. Vou colocar entre parênteses, compactado. Por quê? Porque está tudo compactado num nó só. E como que a gente faria esse treinamento desse nó? Colocaria aqui no condicional a intenção quero comprar da mesma forma que foi o daqui. Só que a diferença vem agora. Eu virei aqui em Customize. Virei aqui em múltiplos respostas condicionadas. Colocaria como on. Daria um apply. E apareceria essa interface aqui. Nessa interface, basicamente, a gente vem aqui e constrói esses condicionais que a gente construiu nesses nós aqui, nos nossos filhos. A gente poderia vir aqui e colocar tipo de imóvel igual a casa, ou, tá vendo ali? Tá vendo aqui? Igualzinho. Ou tipo imóvel igual casa. Poderia ser também. A gente poderia vir aqui e colocar também a segunda opção. Tipo imóvel, apartamento. Ou tipo imóvel igual apartamento. Dessa forma, a minha câmera está na frente. Beleza. Dessa forma, você poderia vir aqui e fazer, por exemplo, colocar a resposta da casa aqui, a resposta do apartamento aqui, e pronto. Olha só que legal. Posso vir aqui e falar, quero comprar um apartamento. E olha só, todas as respostas são dadas nesse mesmo nó. Quero comprar uma casa. Olha só, se eu vier aqui deletar esse nó aqui, ó, que é aquele grande com 2 filhos, né? Olha só, a resposta continua lá. Você quer comprar uma casa. Ou seja, a partir das múltiplas respostas eu consigo fazer, por exemplo,
construções que são mais complexas, maiores, né? Consigo fazer dentro de um nó só. O que é que faz diferença aqui? É aquela questão, depende da sua regra que você quer implementar dentro do Watson. Existem momentos que faz mais sentido usar uma implementação mais descritiva, com mais nós, nó pai, nó filho. Existem momentos que faz mais sentido você usar, por exemplo, as múltiplas respostas. Como, por exemplo, também eu poderia ter criado um nó só para, por exemplo, construir um slot manualmente. Poderia ter feito isso também, mas eu, no caso aqui do quero visitar, eu fiz o slot usando essa interface aqui. Certinho? Beleza. Acredito que aqui eu passei pelas questões mais importantes da criação de nós, questões mais básicas, né? Mas assim, são fundamentais para você criar um nó. Agora vamos entrar no que seria as intenções de entidades, tá? Intenção é propriamente o ato de você querer fazer algo, estando sendo treinado dentro do Watson. Então, quando você quer fazer algo, você, por exemplo, fazer uma compra, você quer fazer o treinamento dessa intenção de realizar uma compra, você precisa pegar exemplos de frases que exemplificam essa intenção. Por exemplo, no caso de quero comprar, como que eu treinaria essa intenção? Pegaria todas as frases que são usadas por meus clientes na hora que eles falam comigo que querem comprar algo da minha loja. Pegaria todas essas frases e treinaria aqui dentro da intenção. Beleza? A entidade que a gente usa dentro de todo o fluxo de conversa seria a qualificação do que o usuário quer comprar. Por exemplo, sempre que ele quer comprar algo, sempre que ele quer fazer uma compra, ele quer comprar algo. Nesse sentido, esse algo você treina dentro da entidade, que são palavras. São treinamentos diferentes que são usados em conjunto para dar uma resposta. No nosso caso aqui, que a gente está usando para ser didático, a gente criou uma entidade do tipo de imóvel com dois valores, casa e apartamento. Então, são dois algos que o usuário pode tanto fazer uma compra ou pode fazer uma visita. Entende? Entende como básico, na verdade é bem simples, né? Recomendações de intenção. Existem formas de criar intenção, existem formas de exemplificar a intenção, de criar os exemplos das intenções. O que eu te recomendo nesse momento inicial para você não errar? Sempre que você for colocar um exemplo dentro de uma intenção, não coloque o valor da entidade. Bem simples, não coloque para que você não crie uma dependência entre a intenção e a entidade. Sempre que você for fazer esse treinamento, simplesmente tira. E crie intenções que consigam identificar somente a parte da frase que identifica a intenção do usuário. Por exemplo, agora eu quero comprar. Entende? Eu não coloquei aqui dentro desse exemplo, agora eu quero comprar uma casa. Nem coloquei agora eu quero comprar esse apartamento. Eu coloquei agora eu quero comprar. Coloquei só a intenção. E dentro da entidade, por outro lado, eu também não coloquei as palavras agora eu quero comprar um apartamento ou agora eu quero comprar uma casa. Eu coloquei somente apartamento ou somente casa. Entende? Porque essa intenção, tipo de imóvel, não precisa saber o que é o agora eu quero comprar. A relação entre esses dois treinamentos de intenção e entidade está dentro da árvore de conversa. Está dentro do fluxo de conversa que a gente pode ver por meio, por exemplo, desses treinamentos aqui. Certinho? Beleza. Acredito que você sabendo como que funciona cada passozinho desse, você consegue já criar o seu chatbot usando o Watson Assistant. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar no Instagram, pode me mandar aqui no comentário desse vídeo.
eu vou estar buscando responder. E é isso. E a gente fica assim, então, até a próxima aula. Tô te esperando.